Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vai ser um prazer falar contigo. E deixa suas dúvidas, seus comentários lá, que sempre que possível, eu prometo, eu vou tentar responder vocês. Sabemos que o anticristo está chegando, mas também sabemos que existiram muitos anticristos ao longo da história, até os dias atuais, e que eles existiam no tempo do apóstolo João, quando ele diz em 1 João 2,18: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. A ideia de que o anticristo governará o mundo inteiro se baseia no texto de Apocalipse, capítulo 13, onde nós lemos lá no versículo 3, no finalzinho, a seguinte frase: o mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Também no versículo 7 diz: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Também no versículo 12, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, afinal, o anticristo realmente governará o mundo todo? Observe que as palavras mundo e terra, que nós lemos agora nesses versículos, no capítulo 13 do Apocalipse, nas traduções originais, parecem estar falando sobre tribos, povos, línguas e nações do planeta. No entanto, precisamos fazer uma pergunta. À luz da história, Deus já permitiu que algum homem controlasse o mundo inteiro? Claro que não. Alguns podem argumentar: bem, mas o anticristo será uma exceção e ele governará todo o planeta Terra. Mas será que isso está realmente correto? Embora nós saibamos que o mundo inteiro jaz no maligno, isso não significa que ele tenha controle total sobre tudo o que acontece na terra. Quando lemos o Salmo 24, lemos que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. E esta é uma das inúmeras passagens bíblicas que nos dizem que Deus é soberano sobre tudo o que criou e que ainda tem tudo sob o seu controle. Enquanto Satanás tem poder sobre as mentes e os corações dos não salvos neste mundo presente, e através deles opera todo tipo de caos, corrupção, assassinatos, todo mal que você já viu. Ele não tem autoridade sobre a soberania de Deus, ou sobre o que ele ordena na terra. Colossenses 1, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Isaías 45, versículo 7: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens,
Abram-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele quem contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou, ou à sua mãe: o que você deu à luz? Jó 42, versículo 2: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jeremias 32, 17: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os seus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. 1 Crônicas 16, 31: que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Na palavra de Deus nos é dito que Deus estabeleceu os limites para as nações. Como o apóstolo Paulo escreve em Atos 17, 25, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então estabelecemos que, pela palavra de Deus, Ele é soberano sobre toda a criação, incluindo Satanás, o príncipe das potestades do ar, e que vagueia pela terra, de um lado para o outro. Tendo estabelecido pela palavra de Deus sua soberania sobre tudo o que ele fez, podemos agora examinar novamente esta questão. O anticristo realmente governará todo o mundo? E vamos analisar novamente as palavras mundo e terra, que nós lemos lá no Apocalipse 13. No texto grego, estas palavras são, na verdade, a mesma palavra e significam terra cultivável ou solo, a terra como um lugar permanente, a terra como um todo, a terra habitada, a morada dos homens e dos animais, uma extensão de terra, território ou região. Em outras palavras, não assume que as palavras para mundo e terra estão apontando para o planeta inteiro. Então eu sugeriria que o império do anticristo será um vasto império de proporções globais, como nunca foi visto na história anteriormente. Seus exércitos serão como grandes enxames de gafanhotos que decorrem por grandes regiões. O profeta Joel descreve os exércitos do anticristo como gafanhotos que devoram tudo em seu caminho. Quem sabe ainda será um império islâmico. Nós lemos sobre a campanha militar do anticristo, assim como também a sua morte, lá em Daniel, no capítulo 11, a partir do versículo 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos eles. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àquele que o reconhecer. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado.
E você pode continuar lendo este capítulo até o final. Provavelmente é um exército islâmico, onde os líderes são chamados de reis do Oriente. Como lemos em Apocalipse 16:12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, à luz de Deus estabelecendo fronteiras para as nações, é razoável ver que o mundo inteiro, a Terra, não necessariamente significa todo o globo. E quando consideramos a frase que João usa a respeito do anticristo, dizendo: "E a ele foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação", isso não significa que o mundo inteiro e todas as nações estariam nele. Ao invés disso, se está se referindo aos habitantes de cada tribo, povo, língua e nação que vivem dentro dos limites fixos do seu império, do império do anticristo. No profeta Daniel, lemos onde Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fez uma estátua de ouro e um decreto que ordenava que os povos, nações e homens de todas as línguas se curvassem e adorassem a imagem do império que ele governava. Ao se curvarem à imagem, eles também estavam se curvando a ele. Na Bíblia, o rei Nabucodonosor é um dos principais tipos do anticristo. É claro que o mandato para adorar o rei da Babilônia e a ideologia do império que ele representava na imagem de ouro estava apenas dentro dos limites de seu império, que era realmente muito grande, mas não incluía outras nações como a China antiga, ou a Coreia, ou o Japão, mas apenas aqueles povos, nações e homens de todas as línguas dentro dos limites fixos do próprio império babilônico. No Apocalipse 13, o apóstolo João também usa a mesma terminologia para descrever o reino do anticristo, assim como o profeta Daniel usou para descrever o reino babilônico, em Daniel capítulo 3. Esta será a natureza do império do anticristo, e ele entrará em guerra com outras nações que ficarão contra ele. O Islã é o império que mais cresce, que conhecemos hoje. Atualmente está fragmentado, mas abrigado em praticamente todas as nações do mundo. Quando o anticristo surgir do Oriente Médio, ele terá sob seu comando um vasto exército islâmico, diferente de tudo que já foi visto na história. Você pode imaginar uma força numerosa de 200 milhões de pessoas com poder de fogo destrutivo terrível, que mataria 1/3 da humanidade. Este exército islâmico cruzará o seco rio Eufrates. Então, quando lemos o texto do Apocalipse capítulo 13, temos que ter em mente como os impérios passados da história foram todos centrados dentro dos seus limites geográficos fixos. Então, se pensarmos novamente, o anticristo governará o mundo todo? Eu sugiro que não, ele não vai. Deus não vai permitir. O anticristo pode proclamar-se Deus quando se sentar no templo, mas Deus disse: "Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome, não cederei a minha glória a outro." Isaías 42. Então Deus permitirá que o anticristo se sente no templo e até mesmo se proclame Deus, mas isso apenas daqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, daqueles que não tiverem aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu digo templo, eu estou falando do templo espiritual. Se realmente houver um templo físico, ele pode até se assentar ali e se declarar como Deus. Mas nem todos estarão vendo-o assim. Mas Deus nunca permitirá que Satanás governe todo o planeta, porque é ele quem controla Satanás e restringe suas atividades. Satanás nunca pode controlar a Deus. Deus apenas permitirá um pequeno poder a ele. É verdade, sim, que o império do anticristo será vasto, e o seu poder enorme, e para as nações mais poderosas do mundo. Mas não será um império global no qual um homem e todo o seu sistema controlará todo o planeta. Haverá limites para o seu império que Deus determinará soberanamente, e nações que Deus levantará para resistir aos exércitos do anticristo em batalha na terra e no mar. Miqueias 5, versículo 5, ele será a sua paz, quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas. Levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada,
e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. Ezequiel 28:6. Por isso assim diz o soberano Senhor: porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então: eu sou um Deus. Na presença daqueles que o matarem, você será tão somente um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos dos estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Senhor. Um único reino global, com um governante global, que governará todo o planeta, será o Messias, nosso Salvador Jesus, quando ele retornar a este planeta em sua segunda vinda, depois de aniquilar toda a oposição. Ele então inaugurará o reino milenar na terra, para governar as nações sobreviventes com uma vara de ferro. Salmo 2, versículo 8. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Abacuque 2, 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Por fim, queridos, sabemos que virá um líder e com ele virá todo um sistema que já está sendo formado, como nós já vemos ao nosso redor, um controle mundial. Um anticristo se levantará e com ele todas as crenças que vão contra Cristo, vão contra os princípios de Deus. Mas também sabemos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é quem manda o tempo em que o anticristo poderá governar. Por isso, não permita que o medo invada o seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. E se você escolher estar ao lado dele, com certeza, ele estará o tempo todo colocando as asas sobre você e sua casa. Por isso, não desanime, não perca o foco, mantenha sua fé em Cristo Jesus. Seja um crente diligente que estuda a palavra, que ora, que mantém uma vida com obras que vêm da parte de Deus. Que o amor seja o primeiro na sua vida, todos os dias, em nome de Jesus. Seguimos firmes e fortes na Tua presença, Senhor. Contigo nós iremos além, até o Seu retorno, em breve. Deus abençoe e até o próximo vídeo.